Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus que nos deu mais um dia de vitória, amém? Nós acabamos de declarar aqui: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu esse dia, amém? Para estarmos na presença dEle. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. A partir do versículo 11. Vamos ver se eu consigo passar aqui o que eu escrevi. Às vezes eu escrevo, mas acaba não falando nada, né? Mas 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, diz a palavra do Senhor. Deus aparece, aqui no título diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Então aqui o Senhor, ele aparece a Salomão, tem a mesma... Pode sentar, igreja. E muitas vezes nós não entendemos, né? A maioria das vezes nós não entendemos, nem imaginamos o trabalhar, ou conhecemos o trabalhar de Deus para as nossas vidas. Mas Deus, ele com certeza tem sempre o melhor. E aqui nessa passagem, ele diz que nós temos que fazer algumas coisas para que ele possa ouvir, para que ele possa, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, que o Senhor, ele garante que a parte dele ele fará. O castigo de Deus para o povo em tempos de declínio moral, indiferença espiritual e amizade com o mundo é a seca, é o que ele diz aqui no versículo 13. A seca, a esterilidade e a peste. E a promessa original de Deus, ela foi feita lá para Israel, mas ela é aplicada até os dias de hoje nas nossas vidas. E se esse povo, sob castigo satisfazer as condições do versículo 14, onde ele diz aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então alcançará, se nós satisfazermos essas condições que o Senhor coloca para nós aqui, para o povo, alcançará a restauração e as bênçãos de Deus. Ou seja, se o povo se humilhar, ou reconhecer as falhas, né? Manifestar tristeza pelo seu pecado e renovar o compromisso de fazer a vontade de Deus, aí nós estamos nos humilhando perante a presença do Senhor. Orar, devemos clamar sem cessar, pedindo misericórdia. Devemos depender totalmente dele e confiar que ele vai intervir, e a nossa oração deve ser perseverante até que Deus responda. Se você ver na palavra do Senhor, todos aqueles que oraram, eles oraram uma vez e basta? Não, eles ficaram orando, e buscando, e insistindo, e persistindo, e continuando a orar enquanto Deus não respondeu a sua oração. Quando Daniel orou, ele ficou orando, e ele esperou. Depois de 21 dias, Deus respondeu a oração. Mas não foi porque Deus demorou para responder, porque o anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, que você orou, Deus ouviu a sua oração. E o anjo já saiu para trazer a resposta. Mas ali no meio do caminho, ele encontrou as potestades, e ali ele foi seguro até que ele conseguisse ali vencer a batalha que ele teve
para levar a vitória, a resposta na oração de Daniel. Então o Senhor, Ele ouviu a oração no primeiro dia, mas Ele passou por um processo, e muitas vezes nós passamos por esse processo, de orar, e Deus não responder instantaneamente. Às vezes Ele responde, mas às vezes tem que haver um processo, uma espera, às vezes nós temos que ter a certeza daquilo que nós queremos realmente, e Deus também, Ele está, muitas vezes, provando o nosso coração, onde está o nosso coração. Então, buscar, perseverar até que Deus possa responder a oração. Buscar a minha face, né, no terceiro aqui. Devemos, com dedicação, buscar a Deus de todo o coração, e insistentemente pela sua presença, e simplesmente tentar fugir da adversidade, né? Buscar a Deus, buscar a face do Senhor, insistir na oração e se entregar ao Senhor para que Ele possa fazer aquilo que que nós estamos buscando do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos, devemos nos arrepender com sinceridade, abandonar os pecados e todas as formas de idolatria, renunciar ao mundo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação. Aí ele fala, e todas as formas de idolatria. A idolatria não é só com santos. Muitas vezes as pessoas pensam que idolatrar é apenas imagem de esculturas, né? Mas não. Qualquer coisa que você deixe a obra de Deus para fazer, é uma idolatria. Muitas vezes a preocupação com o carro, com a família, com qualquer coisa que seja, sem ser a vontade do Senhor, pode ser considerada uma idolatria. Idolatria é o trabalho, mas eu trabalho até tarde, não sei o quê, não dá tempo, né? E muitas vezes nós não oramos e o chefe vem pedir para você ficar até mais tarde, só porque o inimigo ele sabe que você tem que vir na igreja. Então ele vai usar o seu chefe, ele vai usar o seu amigo para te desviar da sua ida até a igreja. Então, muitas vezes, essa idolatria que ele fala, são essas coisas que acontecem e que nos impede até de ir na casa do Senhor, ou de estar na vontade do Senhor. Então, renunciar ao mundo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação. Quando são cumpridas essas 4 condições para avivamento e renovação espiritual, cumpre-se também a tríplice promessa de Deus para completar a restauração. Deus ele desviará a sua ira, ouvirá o seu clamor angustiado e atenderá a sua oração. A primeira evidência de um reavivamento é Deus começar a ouvir do céu e responder à oração e manifestar compaixão pelo seu povo. Então Deus ele vai ouvir, como ele diz aqui na promessa, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então ele vai ouvir dos céus e vai responder à nossa oração. No 2, Deus perdoará o seu povo, perdoarei os seus pecados, ele diz, purificando dos seus pecados e restaurará entre eles o seu favor, presença, paz, verdade, justiça e poder. Então ele vai restaurar todas essas coisas nas nossas vidas. E Deus sarará o seu povo e a sua respectiva terra, derramando novas chuvas, que são bênçãos físicas, e derramando do Espírito Santo, que é o despertamento espiritual. Então Deus ele vai sarar, vai perdoar os nossos pecados, e vai nos sarar, vai sarar a nossa terra, vai derramar sobre nós chuvas, chuva de espirituais e chuvas do Espírito, para que nós possamos ser renovados por completo. Amém? E vou ler aqui em Tiago, que eu estava olhando aqui, Tiago, não precisa abrir não, eu vou ler só rapidinho. Tiago no capítulo 4, diz assim, 4, do 8 ao 10, para quem quiser anotar. Tiago 4, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misericórdias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, se nós realmente nos achegarmos a Deus e nos humilharmos diante dEle, Ele vai nos exaltar. A rebeldia tem roubado a muitos
A falta de um coração aberto e pronto a agradecer a Deus sem restrições e a falta de disposição para honrá-lo como nosso testemunho de vida, andando em santidade e obediência, nos impede de vivermos a promessa e a plenitude dos planos de Deus para a nossa vida. Como Jesus se humilhou diante de Deus, tornando-se obediente até a morte de cruz, nós nos esforcemos para andar em obediência, proporcionando um ambiente para que o Senhor nos abençoe e nos coloque assentados nos melhores lugares da terra, posição destinada aos filhos de Deus. Então, se nós nos humilharmos, como ele diz aqui, humilhai-vos perante o Senhor. Primeiro ele fala, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então nós temos um lugar preparado na presença do Senhor, mas para isso nós temos que realmente nos entregar na presença do Senhor, deixar que Ele faça todas as coisas para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Filipenses, no capítulo 2, deixa eu voltar aqui, capítulo 2, versículo 5, também, eu estava ali vendo, e ele fala também de humilhar, 2, do 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então, Cristo, Ele se humilhou, e eu estava ali meditando na palavra, eu fiquei me imaginando, quando Ele estava lá, já no finalzinho, quando Ele foi orar para o Senhor, e Ele falou, Pai, passa de mim, se for possível, este cálice. E eu creio que Jesus teve medo, porque Ele sabia que Ele tinha que passar por aquilo, mas talvez, né, ele pediu para que o Senhor, se fosse possível, passasse dele esse cálice, talvez fosse minha opinião, não está escrito em lugar nenhum, mas eu penso que Jesus ele teve medo, porque ele sabia que ele ia, de talvez não aguentar a vontade de Deus, porque ele sabia que ele ia sofrer, que ia ser doloroso, que ia ser difícil, que ia ser pesado, mas ele, mesmo assim ele falou, mas que faça a sua vontade. Ele se humilhou até o final, ele foi até o final e não desistiu. E a palavra nos ensina que devemos seguir o exemplo de Cristo nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes. Jesus renunciou à sua condição de filho, deixou de lado todas as justificativas humanas e a sua própria vontade para ter uma atitude que representava a vontade de Deus. Ele humilhou-se para que Deus pudesse exaltá-lo. Então ele deixou toda a sua vontade, porque ele era o Filho de Deus, ele deixou a sua posição, se fez homem, passou, como eu escrevi aqui, todas as atitudes, ele se humilhou para que Deus pudesse exaltá-lo. Então ele deixou todas as coisas, deixou-se passar, deixou de ser Deus para viver como homem. Uma vez eu estava vendo uma pregação, e o pregador falou assim, que todo mundo quer ser rei, mas todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Então ele se fez na forma de homem, para que pudesse nos ensinar. É difícil, é duro, é complicado, mas há um lugar preparado para todo aquele que ama e faz a vontade do Senhor. Então nessa passagem aqui tem 7 aspectos para que possamos fazer para exaltar a presença do Senhor. Não julgou, que Jesus fez, não julgou ser igual a Deus, esvaziou-se de suas razões e justificativas. Muitas vezes nós queremos justificar, mas é assim, Senhor, mais, muitos mais. E aqui Jesus, ele se esvaziou dessas razões, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou
e ele obedeceu até a morte de cruz. Por essa razão foi exaltado, honrado e reconhecido. Sua atitude de obediência incondicional e absoluta, sendo conduzido ao seu verdadeiro lugar. Então ele passou por todas as coisas, foi humilhado, apanhou, sofreu açoites, e foi pregado numa cruz, mas ele chegou no lugar que estava prometido para ele, voltou à presença do Senhor. Então é esse lugar que nós temos que buscar. Mas aqui, como eu li ali no início, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, então o Senhor vai fazer as promessas que Ele tem preparado para nós. Então, depois de todas as coisas, o que Jesus alcançou? Ele foi exaltado sobremaneira, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Então vejam quantas coisas, mas ele precisou fazer o quê? Ele, sendo Deus, ele se humilhou, ele se prostrou, ele entregou, se esvaziou de ser Deus, e foi ali na forma humana, passou pelo sofrimento, mas ele alcançou a vitória em nome de Jesus. Então, quando nós fazemos a nossa parte, de buscar a presença do Senhor, de realmente nos entregar, Deus, Ele com certeza, a parte dele já está garantida, porque Ele não deixa de cumprir a sua promessa. E mais um versículo que eu tinha deixado aqui, em Jeremias 29, no versículo 10, do 10 ao 14. 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então aqui, nessa passagem, o povo estava 70 anos, o povo foi deportado para a Babilônia, o povo de Jerusalém, foi deportado para a Babilônia, mas naquele lugar, o Senhor deu instruções a eles, para que eles vivessem naquela terra, para que eles se multiplicassem naquela terra, para que eles tirassem o melhor que aquela terra tinha, que aquele lugar tinha, porque quando chegasse o dia, o Senhor iria buscar esse povo e trazer de volta ao lugar que pertencia a eles. Por isso o Senhor diz que os pensamentos que Ele tem sobre nós, são pensamentos de paz, pensamentos de paz. Veja o que o Senhor pensa para você, pensamentos de paz, e é isso que Ele tem preparado para nós. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. Então o Senhor tem promessa, e nós precisamos fazer a nossa parte. E na volta dos israelitas a Deus, transformados e libertos da idolatria, Deus iria buscá-los independente do lugar em que eles estivessem, para fazê-los retornar e restituir-lhes a terra da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda-feira, a pastora Ana pregou ali em Neemias, e Neemias ele fez uma oração para Deus, falando que Deus tinha feito a promessa lá atrás, que não importava onde estava o povo, ou estivesse o povo, Deus ia reunir esse povo e trazer de volta ao lugar da promessa. Então essa promessa que o Senhor fez, o povo ficou lá na Babilônia 70 anos, 70 anos, não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, foram 70 anos, esperando para poder receber a promessa de Deus. Por quê? O povo precisava ser livre da idolatria, livre de todos os pecados, e quando o Senhor trouxe esse povo, o Senhor trouxe um povo sarado, um povo remido, um povo curado, um povo transformado, pronto para morar na presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Ele quer um povo pronto,
um povo preparado. Mas para isso, abra o seu coração. Entrega, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É tudo. Não são algumas coisas. Ele não vai sarar o pé e deixar o braço doendo. Não, ele vai sarar tudo. Ele vai curar tudo. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.